Glória a Deus, estamos mais uma vez compartilhando um devocional com a Igreja de Cristo. E o tema de hoje é a fé transforma a nossa vida. A fé transforma a nossa vida. Nós temos exemplos na Palavra de Deus que mostram isso para nós. Em Hebreus 11:1 diz, que é o texto de hoje, diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E aí, nós temos uma declaração assim, muito sublime na Palavra de Deus, que dá ênfase a este texto que nós lemos, que é Hebreus 11:6, quando ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe? Isso significa que ninguém pode se aproximar de Deus e ter comunhão com Deus sem fé. Tá? A gente precisa ter fé para poder a gente estar conectado com Deus, mas tem que ser uma fé genuína, uma fé enfática mesmo, que faz com que a gente possa estar sempre agregado às coisas de Deus. Logo em seguida, nesse mesmo versículo, ele diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe plenamente. A gente sabe que através disso nós nos tornamos assim agraciados. Quando a gente tem fé em Deus, nós nos tornamos agraciados o agir de Deus na nossa vida. Nós precisamos, pela fé, buscar Deus para a gente receber a sua graça, que é um favor imerecido. E aí a Bíblia ela nos mostra uma lista assim, enorme de exemplos de pessoas misericordiosas, pessoas boas. A gente vê no Antigo Testamento, por exemplo, pessoas que tiveram a vida marcada pela fé. Né? E essa lista que a Bíblia nos oferece, ela aparece lá em Hebreus 11, do 4 até o 40, e ela estabelece isso como uma galeria dos heróis da fé, percebe? E aí a gente tem várias pessoas, mas apenas destacar dois. Por exemplo, no versículo 7, né, de Hebreus 11, diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, olha só, não se via ainda, né? E sendo temente a Deus, porque ele reverenciava a Deus constantemente, estava sempre em conexão com Deus, ele construiu uma arca orientada por Deus, né? Para a salvação da sua casa, dele, da sua casa, da sua família, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, através da fé, né? Essa justiça veio pela fé. E também nós vimos lá em Hebreus 11:8, que pela fé, Abraão, quando foi chamado, ele obedeceu, a fim de ir a um lugar, né, que ele deveria receber por herança. E aí ele partiu sem saber para onde ir. Olha só que coisa tremenda, né? O cara sair do seu conforto, das suas terras, junto das pessoas com quem ele tinha maior afinidade, que eram os seus familiares, e aí ele vai em busca de uma terra desconhecida, né, pela fé. E aí, né, tornou-se pai das nações, né, pela fé. Noé, num local assim, esmo de chuva, né, ele recebe essa orientação de Deus e por anos e anos, ele constrói aquela arca, né? Naquela época o mundo estava tomado pela violência, a Bíblia fala sobre isso, e ele constrói aquela arca que vai dar a salvação, a continuidade da vida a ele e a sua família dentro daquela arca. E aqueles que não tiveram fé, que ficaram alheios àquilo que estava sendo orientado por Deus, pereceram, né? Mas ele sobreviveu, porque ele foi transformado, a vida dele foi transformada pela fé, que ele tem, a fé sublime que ele tem nas coisas de Deus, né? Aí a gente vê também exemplo no Novo Testamento, um exemplo de transformação, Saulo.
Um exemplo de transformação assim, muito sublime também para nós, quando nós vemos lá em Atos 8:1, as atrocidades que Paulo fazia, quando ele perseguia cristãos, quando ele matava, ele fazia uma coisa terrível mesmo. Inclusive, até consentindo, né, o apedrejamento, a morte de Estevão, sabe? É algo assim muito assim impactante. A gente vê a vida de Saulo, né, que depois a gente vê em Atos 9, do 19 ao 22, quando há transformação genuína na vida dele. Quando ele se encontra com Jesus, né, e aí ele se torna Paulo. E aquele perseguidor passa a ser perseguido. Por quê? Porque ele pregava nas sinagogas, né, dizendo de forma assim bem vibrante que Jesus Cristo era Filho de Deus. Percebe a questão da transformação genuína que houve na vida de Saulo, que passou a ser Paulo, né? E aí a gente vê as passagens, né, bíblicas falando sobre essa transformação tão significativa, né? E a gente precisa entender, meus irmãos, que quando nós somos transformados, nós deveremos mostrar, deixar transparecer a conduta de um cristão genuíno, como foi o caso de Paulo. Ele era um homem perseguido, depois passou a ser perseguido porque ele defendia, né, a sua fé, né, dizendo que Jesus era o Filho de Deus, né? Então aquilo, é claro que mexeu com o Império Romano, mexeu com pessoas, né, que passaram a persegui-lo, né? E a gente vê que nós precisamos sim acreditar no nosso Deus Todo-Poderoso, no Deus que nós servimos, né? E que Ele, com certeza, vai fazer a transformação devida na vida na nossa vida como cristão, mas através da fé no Senhor Jesus Cristo, né? O apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos 14:23, que tudo que não provém de fé é pecado. Olha só, isso é mais uma afirmativa de que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus não se agrada de pecado, né? E tudo que não provém de fé é pecado. Então, é mais uma afirmativa, né? É uma necessidade que nós temos, né? E aí, às vezes, tem pessoas que chegam e perguntam para a gente como é que nós podemos agradar a Deus. E a gente lembra novamente de Hebreus 11:6 e dá uma resposta simples, muito simples, que é somente pela fé que nós agradamos a Deus, né? Por quê? Porque é a fé que faz com que nós tenhamos a convicção de que Deus está presente nas nossas vidas, constantemente. É a fé, é através da fé ou pela fé que nós podemos nos aproximar de Deus, orando, né? Orando com fé, né? Uma fé genuína. É através da fé também que nós podemos andar com Deus, conectados com Deus, né? Agregados aos valores de Deus. É pela fé que nós também podemos interagir com Deus, né? Tendo Ele como nosso amigo. Olha só que coisa fantástica, né? Ter Deus como nosso amigo. Só ter fé, querer, né? Também pela fé que nós podemos orar a Deus, né? De forma plena e genuína, constantemente, né? E tê-lo como o nosso Pai Celestial, porque Ele nos adotou quando nós aceitamos Cristo. Passamos a fazer parte da família de Deus, né? E também é pela fé que nós podemos ter uma vida assim, grata, uma vida grata a Deus, ser dependente das coisas de Deus e obediente à vontade de Deus. Amém? Que o Papai do Céu abençoe a cada um de vocês, dando para a gente cada vez mais essa fé genuína, através da graça dele. Deus, obrigado, Pai, pelos teus cuidados, pelo teu agir. Cuida, Pai, das tuas filhas, dos teus filhos, Pai. Cuida, Jesus, oh Deus, das tuas igrejas, dos teus pastores, dos teus líderes, Pai. Dá, Pai, sabedoria, dá entendimento, dá fé, Jesus, para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.